perseverar na fé. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa perseverança envolve a doutrina cristã permanecer viva, presente no meio da amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós não possamos ser levados por ventos de doutrinas, ou por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que não seja nenhum de nós nesses últimos dias, irmãos, que nós possamos estar, pela palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um motivo para nós valorizarmos a escola bíblica dominical. Você que já é cadastrado, você pode também compartilhar com outras pessoas nos diversos lugares do Brasil e do mundo inteiro. É o maior seminário da face da terra. Vamos para o tópico número 1, a necessidade do crescimento espiritual. Eu não li a leitura bíblica em classe, os irmãos podem estarem lendo na própria palavra, com mais calma, em Hebreus 6, versículo 1 ao 15, para adiantar o processo da lição. Vamos para o tópico 1, a necessidade do crescimento espiritual. Primeiro subtópico, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária, o autor quer mostrar que ela é importante sim, mas que constitui o ABC doutrinário da fé cristã. A vida cristã começa com arrependimento e fé, conforme está escrito em Marcos 1, versículo 15. De fato, a Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiro deve crer, como está em Marcos 16, 16, Atos 16, 31, Romanos 1, 16, Efésios 2, 8, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, e não o contrário. Todavia não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer e os seus leitores parecem haviam se esquecido desse fato, estacionando na jornada. Então, nossa missão aqui na terra não é parar. A ordem para que Deus determinou para a sua igreja, conforme está em Marcos capítulo 16 da palavra do Senhor, a ordem para a amada igreja é marchar, é ganhar almas para o reino de Deus, é levar o evangelho de Jesus Cristo a todo mundo, conforme está em Marcos 16, 15 diante, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós não podemos ficar apenas no batismo e no arrependimento. Devemos também prosseguir, receber o batismo do Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8, promessa de Deus para todos nós, irmãos. Não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Deus tem promessa para encher a sua igreja do poder do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho, é claro, né, irmãos? Debaixo da unção de Deus. A unção, ela faz toda a diferença na nossa vida. Atos capítulo 1, versículo de número 7 e 8 diz: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Não podemos nos acomodar apenas no batismo das águas e apenas no arrependimento, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Devemos, por sua vez, cada dia mais buscar os dons espirituais, buscar o batismo do Espírito Santo, para que nós possamos, sim, cumprir o ID de Jesus Cristo com qualidade e com o selo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? É algo que Deus quer da sua igreja, é que nós não possamos parar e se acomodar apenas numa visão estática do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para o que crê, não é? O Evangelho deve ser pregado com autoridade, como nós vimos aqui, para expulsar os demônios, para falar novas línguas, não é, irmãos? Impor as mãos sobre os enfermos, não é? Impor as mãos sobre os diáconos, que
que irão se consagrar, não é? Imposição de mãos sobre o corpo da igreja, para que Deus possa consagrar e levantar presbíteros, não é? Obreiros para a sua obra. É algo que Deus deixou na sua palavra e nós não podemos deixar de lado. Vamos para o subtópico 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. O segundo bloco de rudimentos doutrinários, Hebreus 6, versículo 2, mostrado pelo autor, é formado pelos ensinamentos sobre batismos e imposição de mãos. O contexto mostra que em Hebreus 6, 2, a referência é ao batismo cristão, em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo em águas era feito em razão do arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1, versículo 4, Atos 10, versículo 47 e 48, Atos 22, 16. O batismo não possuía poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Atos 6, versículo 6, Atos 3, versículo 3, 1 Timóteo 4, versículo 14. Como nós podemos ver em Atos 6, 6, quando ali Deus ordena aos apóstolos, não é, consagrar e separar homens, não é, cheios do Espírito, homens sábios, homens capacitados, homens que Deus separou para o ministério, como os diáconos, né? Então Deus, ele sempre usava ali seus apóstolos para separar ali. Paulo, por exemplo, e Silas foram separados para a obra missionária, para a primeira viagem missionária. Então, sempre na igreja devemos estar orando para que Deus venha levantar missionários e missionárias para fazer a obra de Deus. Nas Assembleias de Deus nós temos, não é, um campo vasto de evangelização em outros países, não é? A Assembleia de Deus, por ser uma igreja centenária, uma igreja que já, por sua vez, está no Brasil há mais de 100 anos, é uma igreja que já tem, por sua vez, o selo da missão, não é? Em outros países, e assim a obra não pode parar. A igreja sempre tem que estar, né, enviando missionários para os diversos lugares do Brasil e do mundo inteiro, porque nós sabemos que existem ainda milhares de pessoas que, com certeza, não ouviram totalmente o Evangelho de Jesus Cristo, e nós devemos alcançar estas áreas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. É a grande missão da igreja do Senhor, é evangelizar o mundo inteiro. A obra missionária é algo que é do coração de Deus e nós não podemos parar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e juízo. Fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamentava primeiramente no fato da ressurreição de Jesus. Atos 4, versículo 33, Atos 17, versículo 18. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos como a do juízo vindouro são demonstradas pelo autor como fontes de esperança para os cristãos. Hebreus 10, versículo 36 e 37, Hebreus 12, versículo 28 e 29. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir, mas não deveriam parar aí, antes tinham de avançar. Então, com certeza, a obra de Deus não pode parar, não pode ficar estática, não é? Sempre estamos avançando cada dia mais em rumo à Nova Jerusalém. E Deus quer levar o máximo de almas que Ele puder para esse lugar. Não é, irmãos? Estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos, como está lá em 1 Timóteo 3, dias em que a igreja do Senhor está vendo aí uma grande apostasia, um grande desvio da fé de muitos, né, já tem caído da verdadeira fé, dando ouvido a doutrinas de demônio, a espírito enganador. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja santa, a igreja, não é, que está preservando a palavra, que está perseverando na palavra salvífica, deve cada dia pregar o evangelho da cruz, não negar a palavra verdadeira de Jesus Cristo até o fim, como está em Apocalipse 2, versículo de número 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Lá em 2 Timóteo 4, 7, o apóstolo Paulo também diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos acabar a nossa carreira aqui nessa terra, guardando a fé verdadeira, a fé que salva, até a fé que liberta, a fé que cura, a fé que batiza no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu creio que até aqui o seu Deus tem falado conosco e Ele com certeza há de continuar falando conosco.
Vamos para o tópico 2, a necessidade da vigilância espiritual. Primeiro subtópico, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinato. Traduzido aqui como impossível, é a mais forte advertência em um Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Os gramáticos observam que o seu sentido aqui é enfatizar o que vem colocado depois da conversão. Hebreus 6, versículo 4. O autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. No capítulo 10, versículo 32, ele usa a expressão iluminados para se referir à conversão dos seus leitores. Além do mais, as palavras uma vez, Hebreus 6, 4, contrastam com outra vez, Hebreus 6, 6, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. A apostasia, o perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo factível, um perigo